Agora mesmo tem alguém ganhando dinheiro no mercado de cripto. E essa forma é uma forma única e inusitada. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Essa maneira é provendo liquidez no mercado de criptomoedas, principalmente no mercado descentralizado, aonde as trocas ocorrem sem as contrapartes saberem quem está do outro lado. E nesse caso, você é a pessoa que estará no outro lado da troca. Com isso, você ganha dinheiro nesse mercado, oferecendo um serviço que é essencial para fazer a engrenagem do mercado de cripto descentralizado rodar. Me chama Milton Haskell e eu vou te ensinar como funciona pool de liquidez e executar na prática uma estratégia única, segura e rentável. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudo isso de agora em diante. Antes de mais nada, agora eu estou aqui com um quadro escuro, fica muito melhor para vocês visualizarem. Eu sei que a maior parte do pessoal vê à noite e tudo mais, mas está aqui. Eu vou passar por 3 pontos. Eu quero que vocês entendam 3 pontos depois dessa teoria aqui. Eu quero que vocês entendam o que é um market maker, o que é pool de liquidez e o que esse mercado tem de risco e quais são os retornos que ele pode nos dar, tá bom? Pessoal, vamos primeiro aqui para a parte do market maker. O que é o market maker, pessoal? O market maker no mercado tradicional é o cara que faz o mercado. Fazendo uma tradução aqui literal para vocês, market maker nada mais é do que a pessoa que faz o mercado. Ah, Milton, como assim faz o mercado? Pessoal, se a gente for para o mercado acionário, né, então, seja ele ações financeiras, seja ele Ibovespa, seja ele dólar futuro, qualquer um deles, eles têm esse agente que eles chamam de market maker, o fazedor de mercado, que nada mais é do que o cara que ele coloca ordens de compra ou de venda em um determinado nível de preço e ele sempre vai estar comprando e vendendo no mercado, tá? Uma ordem de compra é uma ordem abaixo do preço corrente agora, uma ordem de venda é uma ordem acima do preço. A gente chama isso no mercado de uma ordem passiva. Ele bota a ordem, ele pendura a ordem, ele coloca a ordem em um determinado nível de preço que ele quer comprar. Já o cara que está comprando aqui nesse preço, né, num preço muito próximo do valor de mercado, ele está geralmente executando uma ordem a mercado. Então ele está comprando de alguém que está com uma ordem passiva lá. Então isso aqui a gente chama de ordem ativa. Então uma ordem que vai para o mercado e ela é executada em cima de alguém que deixou uma ordem apregoada no mercado, tá? Então, o fazedor de mercado, ele atua principalmente no que se diz respeito à ordem passiva. É o cara que dá liquidez para o mercado. Deixa eu trazer aqui. Isso é, ele dá a possibilidade que outra pessoa execute a ordem, a disponibilidade que ele tem de dinheiro naquele nível de preço, tá? E geralmente esse fazedor de mercado, ele coloca ordens tanto na compra quanto na venda, tá? E o risco que esse cara ele vai estar tomando, o risco retorno desse cara sempre é relativo à distância entre as ordens e relativo à distância do preço atual. Vou botar aqui na linha tracejada. Esse daqui é o preço atual, a linha tracejada. Imaginando que eu sou um market maker, eu estou colocando ordens em outros níveis de preço, em outros lugares. Então, mais arriscado ele é, mais risco ele toma, ele coloca essas ordens mais concentradas, mais próximos do nível de preço atual. Ele
ele tem uma possibilidade de ser executado mais rápido, com mais frequência, tanto na compra quanto na venda, mas ele está tomando um risco muito grande do mercado ir contra ele, né, e subir muito. Aqui, por exemplo, o cara que coloca as ordens muito afastadas, ele sofre menos risco, mas ele tem uma possibilidade de retorno menor para o mercado chegar até lá, executar a ordem dele, cair de volta e tudo mais. Pessoal, por que eu estou fazendo esse paralelo com o market maker, tá? O market maker, ele é um cara que ele atua em uma estrutura chamada microestrutura de mercado, que é basicamente a atuação de uma ordem passiva e de uma ordem ativa, tá? Esse market maker, ele geralmente atua no mercado tradicional e ele atua por meio dessa operação de colocar a ordem passiva. E claro, ele tem várias contas, vários fatores que ele faz isso ficar de forma factível às projeções de lucro que ele quer ter com aquele ativo que ele está operacionalizando, né? Pessoal, qual que é o paralelo que eu quero fazer aqui com vocês com o pool de liquidez, tá? Nada mais é uma pool de liquidez do que um market maker. Ele é basicamente um espelho do que eu expliquei aqui para cima, aqui para vocês, do mercado tradicional. É basicamente um espelho, só que é no mercado descentralizado. O que significa, pessoal, que é no mercado descentralizado? Significa que qualquer pessoa consegue estar executando uma ordem nesse mercado. Qualquer pessoa que tenha dois pares de ativo, eu vou exemplificar aqui com Bitcoin e USDT, vou exemplificar aqui com esses dois ativos. A pessoa que tem esses dois ativos, ele pode interagir com um smart contracts, que nada mais é do que uma vending machine. Isso aqui eu já expliquei para vocês, que é uma maquininha de dinheiro que já é programada. Você vem aqui, bota seu dinheiro dentro da maquininha e ela pega aqui algum produto que está aqui dentro e você executa sem precisar de um intermediário ali. Então, ela é executada por meio de um smart contract, tá? Então, basicamente, a pessoa que tem Bitcoin e USDT, ele consegue imputar nessa vending machine aonde ele quer prover liquidez, qual que é o range de provisão de liquidez que ele quer dar ao mercado, tá? Essa provisão de liquidez, ele escolhe o range, qual o lugar que ele quer colocar, qual nível de preço ele quer colocar e ele acaba ganhando dinheiro com isso. Como que ele ganha dinheiro com isso, pessoal? Da mesma maneira que o market maker ganha, tá? Essa maneira é como a diferença de preço entre a compra e a venda que ele faz, tá? Qual que é essa diferença de preço, Hamilton? Cara, essa diferença de preço a gente chama de spread, tá? Hamilton, o que é o spread? Pessoal, o spread, eu vou dar aqui um zoom para exemplificar para vocês, é a diferença entre o comprador e o vendedor. Aqui, pessoal, vamos supor que tem 0,3% de diferença entre o comprador e o vendedor. Isso daqui a gente chama de spread. Spread. Ou também diferença. Essa diferença, esse spread é o que dá a lucratividade do market maker. Imaginando um market maker hipotético, ele vai estar comprando a 0,3% do valor atual da última negociação e ele também vai estar vendendo a 0,3% da última negociação. Veja bem se você me entendeu. A última negociação, ela sempre é uma ordem ativa. Então, a pessoa que fez a última negociação é a ordem ativa, a que executa de alguém que tem uma ordem passiva no mercado.
Então o vendedor está vendendo um pouco mais caro do que a última ordem executada e o comprador está comprando um pouco mais barato do que a última ordem executada. É um mercado discretizado e não é contínuo e linear, mas sim dependendo de ordem de compra e de venda. E é daqui, desse spread, dessa diferença entre compra e venda, que advém o lucro do market maker. Lucro. Então, é basicamente isso que faz o cara ganhar dinheiro. Qual que é a grande diferença, né? Eles são espelhos, mas não são iguais entre o market maker de ordem de liquidez e liquidity pool, né? Pools de liquidez e mercado tradicional. A principal diferença é que a liquidity pool, pool de liquidez, perdão aqui o inglês, deixa eu botar aqui, pool de liquidez. A pool de liquidez, você escolhe um determinado range de atuação e acaba não discretizando aonde as suas ordens vão estar. Então, vamos supor aqui 76 mil a 70 mil, botando aqui essas duas linhas, eu vou estar provendo liquidez para um determinado ativo. Enquanto esse ativo estiver sendo negociado por esta banda, eu vou estar coletando taxas provenientes desse lucro, desse spread, dessa diferença entre o comprador e vendedor. Ah, e como é que funciona o mercado tradicional, Hamilton? A mesma coisa, mas aí você tem que fazer uma configuração muito maior, você tem que colocar muito mais ordens para ter algo semelhante ao que é uma pool de liquidez. No mercado tradicional, você vai acabar fazendo um varal de compras e um varal de vendas altamente intenso, e aqui você precisa de uma estratégia, de um cuidado muito maior para ver aonde que você vai estar provendo liquidez ali nesse mercado. Essa é a principal diferença, mas ambos ganham dinheiro da mesma maneira, por meio do spread, por meio da diferença do comprador e vendedor. Pessoal, agora que vocês têm entendido o que é pool de liquidez e esse paralelo com o mercado tradicional, eu vou explicar agora para vocês quais são os riscos e retornos desse mercado, tá? Pessoal, vamos começar pelos riscos, tá? Eu sempre gosto de enfatizar os riscos para as pessoas terem noção de onde elas estão entrando, por que elas estão fazendo isso, né? Claro, a gente está fazendo isso por conta do retorno, mas você tem que ter consciência e entendimento do quais são os riscos dessa operação. O primeiro risco, pessoal, é o risco do price impact. Cara, Milton, o que é o price impact? Pessoal, vocês concordam comigo que quando você prover liquidez para um ativo, vou exemplificar aqui de novo, 76 mil dólares, depois 70 mil dólares, exemplificar aqui que é o par de ativos Bitcoin, USDT, e supondo que aqui esse ativo agora ele esteja sendo negociado a 73, você concorda comigo que nesse momento você vai estar com 50% do seu patrimônio em Bitcoin e outros 50% em USDT, certo? Isso daqui já demonstra que você está exposto a esses dois ativos. O seu portfólio, nesse momento, ele está exposto a Bitcoin e ao USDT. O que acontece num caso hipotético do Bitcoin subir? Você automaticamente vai estar vendendo, diminuindo a sua posição em Bitcoin e aumentando a sua posição em USDT. E aí advém o famoso e gerado price impact. Imagina que você tivesse apenas segurado o Bitcoin nessa movimentação, você sem dúvida teria um lucro muito maior.
Então, pessoal, vocês têm que ter uma noção de que vocês estão vendendo e comprando um determinado ativo e vocês têm que querer ter esse ativo em gestão com vocês, tá? Então, é uma possibilidade de gestão que vocês têm. Um outro risco, né, advindo do price impact, são quais são os ativos, já ia apagar aqui, quais são os ativos que você tem nessa tua cesta, tá? A tua cesta, né, tá, pessoal, que é só para concluir, então imaginando aqui que o Bitcoin chegasse, aqui ele tá a 73, ele chegasse a 75, né? Num cenário semelhante a esse, você estaria com aproximadamente 25% em Bitcoin e 75% em USDT, tá? Cara, seria muito melhor ter segurado Bitcoin? Sim, seria, mas você não teria coletado as taxas. Então depende da estratégia, do portfólio que você quer ter e como que você quer coletar isso, tá? Pessoal, seguindo aqui, o Price Impact ele depende totalmente se você quer ter esses ativos na tua carteira. Pô, eu quero ter Bitcoin, né? Então mesmo que o Bitcoin caia, eu quero ter Bitcoin, quero estar exposto a Bitcoin. Ah, e eu também quero estar exposto ao SDT, porque eu gosto da dolarização. E essa proporcionalidade de ativos que eu coloquei, ela é factível a mim. Existem outros problemas que são intrínsecos ao ativo em negociação propriamente dito. Por exemplo, o Bitcoin, que geralmente é colocado nesse sistema de pool de liquidez, é o Rapid Bitcoin. Ele está lastreado pela empresa Rapid. Os nodos que seguram o Bitcoin na mainnet são da BitGo e a USDT é assegurada pela Tether, tá? Então, cada um desses tem um certo perigo. Qual que é o risco da Tether? Não tem risco? Tem risco. Ah, e se não for um ativo da Tether, for um SDT, o SDT.E, geralmente existe esse tipo de ativo. Cara, esse daqui não é da Tether, isso aqui é de uma bridge, né, que existe em alguma rede EVM que você esteja operacionalizando. Existem as stablecoins de real. Cara, quais são os riscos de uma stablecoin de real? Tem aqui também a BRLA. Cara, qual é o risco dessa empresa quebrar? Né? Então existem riscos, existem coisas que você tem que levar em consideração nos ativos que estão nesse cap. E aí você tem que ficar disposto a tomar esse risco ou não. Pessoal, vamos falar sobre os retornos. Cara, legal, eu entendi que o lucro ele advém do spread, mas lembre, pessoal, que o spread não é só você que coleta, não é só você que está provendo liquidez, não é você que é só o espertão. Você sofre aqui com competidores, isso mesmo, competidores. Você tem competidores que estão atuando no mesmo range de liquidez seu. Então, esses caras, eles pegam uma parte do lucro que você possivelmente teria e, e contabilizam, e vocês splitam percentual da operação. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é como é calculado o seu lucro em uma pool de liquidez, tá bom? Deixa eu dar o zoom aqui. De novo, um gráficozinho aqui de preço. Então você tem aqui uma pessoa, um gráfico, um ativo, de novo, Bitcoin, USDT. E aqui você está provendo liquidez em um determinado range. Mas existe outra pessoa que está provendo liquidez em um outro range. E veja, vocês dois competem pelo spread do comprador e do vendedor. Então vocês dividem um percentual da taxa sobre isso aqui. Geralmente esse spread aqui ele é de 0,05%. Mas pessoal, aqui tem milhões, se não bilhões em movimentações. Milhões, bilhões em movimentações. Então você pega um percentualzinho desse negócio e você pega para você, tá bom? Então você pega um percentual da movimentação de outras pessoas que utilizam DeFi e é daí que vem o dinheiro. As pessoas estão ali negociando, estão executando, querem o preço, querem
querem um determinado ativo e você está ali provendo liquidez, tanto na compra quanto na venda e ganhando um percentual sobre isso. É muito semelhante, por exemplo, a um feirante, né? O feirante ele vai lá, ele compra uma maçã e, cara, essa maçã ele compra em uma quantidade muito grande, ele vai lá, revende, ele tem o risco de não vender, tem o risco do preço abaixar, tem o risco de o preço subir, de ter muita gente, ele não ter comprado o suficiente. Então você é o feirante do mercado de DeFi. Você é esse cara que está tanto comprando e vendendo. E assim como na feira, existem outros concorrentes que estão lá concorrendo contigo, vendendo o mesmo produto que tu, né? Então, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro toda essa parte teórica aqui para vocês. E eu quero mostrar agora para vocês na parte prática como que vocês fazem uma pool de liquidez e de quebra eu vou dar uma estratégia única que pode alavancar ainda mais a rentabilidade de vocês nesse mercado. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Eu sei que esse é um conteúdo único, talvez você vai ver só lá no curso do cara bam 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 bam, mas cara, compartilhe esse vídeo com seu amigo. Eu acredito que isso aqui vai ser muito bom para ele. Bora para a parte prática, pessoal. Vamos lá, pessoal, agora aqui na Chainless vou te ensinar da forma prática como criar uma pool de liquidez e por quebra ainda te dar uma estratégia que pode potencializar os seus ganhos, tá bom? Pessoal, tô aqui com a minha Chainless. Eu num vídeo anterior eu tinha criado uma conta para vocês, até mesmo com um e-mail anônimo, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem acessar com o seu e-mail pessoal na Chainless. Lembrando, na Chainless o seu e-mail é sua chave privada. Se você tem o seu e-mail compartilhado, você pode perder acesso à sua Chainless. Outra pessoa pode ir lá e pegar o seu dinheiro. Mas, por exemplo, eu não tenho acesso ao fundo de vocês como é numa corretora, tá? Uma corretora, ela tem acesso ao seu fundo, eles são custodiantes do seu dinheiro. Aqui na Chainless não, você tem a autocustódia. A autocustódia é sua, a soberania é sua, tá bom? Mas tenham esse cuidado com o e-mail, tá bom? Não mostre o seu e-mail para ninguém, a pessoa vai falar, pô, será que eu consigo acessar esse e-mail do Hamilton aqui e pegar o dinheiro dele? Se alguém conseguir acessar esse meu e-mail, eu perdi meu dinheiro, tá? Então, pessoal, bora lá. Eu depositei aqui um capilé aqui para exemplificar para vocês como que funciona isso daqui, tá? Então, depositei aqui ao longo de uma série de vídeos, a gente vai estar vendo como que isso daqui vai performar, se a minha estratégia deu certo ou deu errado, e a gente vai acompanhar isso. E a minha estratégia aqui, pessoal, ela é referente ao vídeo anterior. Lá naquele vídeo eu explico como criar uma conta. Lá também tem um código de acesso da Chainless. Então, se você não tem código de acesso, pula nesse vídeo anterior aqui meu, aprende como é que faz. E de lá eu já vou dar continuidade, utilizando a mesma estratégia de empréstimo, só que agora utilizando pools de liquidez para maximizar os meus ganhos no mercado de cripto. Tá bom? Então, bora lá, pessoal, bora fazer o empréstimo. Continuar aqui, aqui ele pede para número de telefone, não vou passar, e aqui ele pede Bitcoin. Eu não tenho Bitcoin e eu vou comprar Bitcoin agora mesmo. Eu venho aqui em criptomoedas, Bitcoin, comprar, vou comprar todos os meus dólares aqui em Bitcoin, tá bom? Feliz Pizza Day, no dia que eu tô gravando hoje é o Pizza Day, aniversário das duas pizzas compradas por 10 mil Bitcoins, isso mesmo, 10 mil Bitcoins. Feliz Pizza Day a todos os Bitcoiners, tá bom? Olha lá, aprovado. Então, se eu venho aqui em acompanhar transação, essa transação aqui, ela foi feita on-chain. Aqui, compra de Rapid Bitcoin. Eu venho aqui, Polygon. Essa transação ocorreu tudo num smart contract de forma totalmente centralizada, onde eu não sei quem é a contraparte desse contrato. E eu comprei isso agora mesmo. Então, eu venho aqui no meu portfólio e eu vou fazer o empréstimo. Então, eu vou pegar Bitcoin emprestado, continuar, pular. Vou pegar dólares emprestado com colateral em Bitcoin, eu explico no nosso último vídeo. Eu vou pegar aqui 32 dólares emprestado. Pegar tudo. E aqui, pessoal, pode ver que eu estou pagando uma taxa de juros. Prestem atenção nessa taxa de juros aqui, em 3,59. Deixa eu diminuir um pouco aqui. A plataforma está com um bugzinho. Aí, foi. Confirmei. Executei. Tá lá. Voltar a home. Tá ali 32 dólares e 75 centavos. Deixa eu dar um F5 aqui no portfólio, carregou, então tá aqui meu empréstimo, tá saudável, 20% em colateral, tá? Pessoal, se você quer aumentar o seu empréstimo, entre em contato com o suporte, o pessoal lá ele consegue aumentar. Teve alguns comentários no vídeo anterior falando, pô, não, 20% é muito pouco, libera mais. Cara, entre em contato no nosso suporte, que eles aumentam para você ali
a quantidade que você pode pegar de empréstimo, se isso for um limitante para você, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos para a prática, investir. Eu vou botar aqui pools de liquidez. Então, próximo aqui, concordo, concordo. E eu vou estar aqui explicando para vocês qual vai ser a minha estratégia, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, uma pool de liquidez BRZ USDT. É exatamente isso, pessoal. Uma stablecoin de real e uma stablecoin de dólar. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu sei e eu conheço tanto o BRZ quanto o SDT, eu sei quais são as empresas por trás, eu confio nelas tanto na Tether quanto na Transfero, que são as portadoras disso. Então, faça seu estudo, veja se isso está de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu, o seu portfólio, ter isso como risco, tá? Então, eu venho aqui e adiciono liquidez. Pessoal, qual que vai ser a minha estratégia aqui? O pessoal da Chainless acabou botando um range aqui muito curto, porque eles acharam que, sendo stablecoin, é uma stablecoin não volátil, né? Stablecoin por stablecoin. Mas ela é altamente volátil, né? Então aqui a gente vai pegar uma volatilidade de real dólar, né? Então quando o real sobe, quanto que o dólar sobe. Esses percentuais aqui, ó, não confiem nisso aqui, eu vou pedir pro time dar uma modificada nisso aqui, eu acho que eles até vão ver esse vídeo aqui e já vão fazer essa modificação, mas o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, calma aí, uma coisa apitou aqui? Não, tranquilo. Então aqui, ó, o SDT, vou botar com o preço de USDT e eu vou botar aqui uma estratégia que eu acredite ser ganhadora de dinheiro, tá? E aqui, ó, pessoal, se vocês verem aqui embaixo, ó, ele me dá o rendimento esperado para essa pool de liquidez aqui, tá? Aqui eu tô fazendo com o mouse, mas vocês podem fazer com o dedo aqui também e fazer a alteração da concentração de pool de liquidez que vocês quiserem. Quanto mais próximo esse sistema, maior é o risco, mas também maior é o retorno, né? Então vocês podem ver aqui que está dando 13,7% ao ano. O que isso significa? Apagou a luz aqui, mas bora lá. O que isso significa? Significa que eu vou ter um rendimento aproximadamente 13,70% ao ano. Se vocês lembrarem lá de quanto que eu peguei o empréstimo, eu peguei a 3,5%. Então significa que eu tenho free de empréstimo, de lucro ao ano 10%, tá? Ah, não é muito, Hamilton, mas cara, podemos aqui modificar um pouco mais a concentração. E aqui, pessoal, ele já dá uma estimativa dessa rentabilidade, tá? Então ele é pelo range, pelos competidores que estão no mesmo range que você. Olha lá, 15,9. Pessoal, tá aqui. Eu acredito que vai ficar aqui no 5,2. Eu acredito que o dólar vai dar uma subida boa aí. 5,12, cara, tem uma estimativa aqui de 19,16, cara. Então, bora lá. Eu dou seguida aqui. Eu escolho com qual asset eu vou investir. Vou investir aqui com o dinheiro que eu peguei de emprestado. Vamos lá. Próximo. Aprovar transação. Faz o Face ID. E ele executa agora mesmo. Questão de segundos. Ele já está executando ali. Vamos lá. Ó lá. Ele já fez a transação para BRZ e para o USDT, né? Eu vou em acompanhar a transação. E aqui ele já atualizou 32,75. Isso aqui foi garantia mais empréstimo. Tá para atualizar aqui na pool de liquidez também. Esperar um segundinho atualizar com a blockchain. E logo mais aparece aqui, tá? Pessoal, também temos estratégias de rentabilidade real, tá? Mas hoje não é o assunto. Então, 32,7 aqui de compra. Sempre bom dar uma olhada no portfólio, se não houve algum tipo de slippage, ó, vem um pouquinho de real da sobra da compra, tá? Então, isso pode acontecer ali no momento da compra, da troca, pode sobrar um troco e isso volta para você. A nossa Y ainda não está otimizada para isso e a gente também tá para fazer algumas otimizações em relação a isso, ó. Sobrou uns centavos aqui de dólar também, tá? Então, ó, sobrou uns centavos de dólar, sobrou uns centavos de real. E aqui está o dinheiro depositado, aproximadamente R$ 162,82. Pessoal, o vídeo é isso, tá? Tá aqui a estratégia montada. A gente vai ficar recolhendo o, o quanto de dinheiro vai dar aqui pra gente, né? O SDT BRZ, então ele tá aqui entre a faixa 4,96 a 5,12.
tá? Uma estimativa de 15,61 por 6 anual, tá? Show, pessoal. É isso. E assim, ó, essa estratégia no geral, eu ainda estou comprado em Bitcoin, tá? Então, se o Bitcoin subir, eu ganho dinheiro, tá? Porque ainda tenho dinheiro aqui depositado em Bitcoin. Esse Bitcoin aqui é meu, é só eu pagar o empréstimo que eu pego ele de volta. Então, veja bem, eu tô com R$ 825 depositados em Bitcoin e eu tenho aqui ainda R$ 162 rendendo para mim 15,61% ao ano. Vamos ver o que isso vai dar. Vamos ver o que isso vai dar. Cara, se você quer ver mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, compartilha com seu amigo e me diga o que você quer ver nos próximos vídeos. O próximo vídeo que eu estou pensando em fazer aqui é todo voltado à autocustódia da Chainless. Por que que ninguém consegue tirar o dinheiro que você tem aí dentro? Nem mesmo eu, que sou dono da Chainless, ou alguma outra pessoa consegue tirar esse dinheiro. Por quê? Porque a Chainless é totalmente soberana. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, pessoal. Se você quer ver algum outro tema, alguma outra coisa, comenta aqui embaixo e bora nessa. Valeu, pessoal. Abraço.